também dirigido aí para essas questões, né? Então, eu mostro aqui nessa figura, assim, eu vou, num outro momento, quando a gente estiver falando de metabolismo de aminoácidos, detalhar mais isso, né? Então, assim, aqui são as portas de entrada, os pontos de entrada de cada aminoácido aí, nas reações aí do ciclo do ácido cítrico, tá? Então, bastante relevante aí essa questão aí, né? De proteólise associada à gliconeogênese. Então, a Gabriela está perguntando, professor, pode repetir a razão da leucina e da lisina serem só cetogênicas? É porque esses dois aminoácidos, quando são degradados, né, eles vão formar a cetoacetil e ou acetil-CoA. Então, a lisina, a leucina, né, eles vão formar exclusivamente, aqui ficou, na hora que eu converti isso aqui em PDF, ele fugiu um pouquinho aqui do alinhamento, viu? Isso aqui tem que empurrar um pouquinho para cima, isso aqui está associado aí a lisina, isso aqui veio para o lugar certo, mas esse aqui fugiu um pouco, tá? Então, a leucina, a lisina, né, vão produzir acetil-CoA de uma maneira exclusiva, né, o acetoacetil-CoA. O acetil-CoA não é conversível em piruvato. Então, ele e nem é conversível nos outros intermediários do ciclo ácido cítrico. Vocês devem se lembrar que quando o acetil-CoA entra aqui, ó, logo aqui tem uma descarboxilação e aqui tem outra. Então, os dois carbonos do acetil-CoA vão ser convertidos em CO2, tá? E a gente não vai fazer a fixação desse CO2 para sintetizar matéria orgânica, viu? Então, isso aí é outra coisa importante, né? Inclusive, é importante isso aí também para a gente assim, desmascarar as fake news aí, né? Não tem gente aí que alega que não precisa ingerir alimentos, que a pessoa passa a vida inteira aí obtendo energia através da contemplação aí, do sol, aí, né? Então, assim, conversa fiada, viu? Não acredito nisso de jeito nenhum, a não ser que essas pessoas sejam mutantes aí, né? Com um padrão de mutação aí que a ciência não conseguiu ainda detectar aí, né? Mas, assim, muita gente acredita, né? Impressionante, né? Então, são coisas absurdas, né? Especialmente de hoje em dia, aí, né? A gente precisa ser muito criterioso aí, nessa questão da informação, né? Então, o fato aí das coisas estarem rolando livremente aí pelo WhatsApp, pelo Facebook, etc., tá? Então, assim, se a pessoa não tem uma formação muito sólida aí, né, do que é, do que não é, aí, né, um senso crítico, aí, a pessoa vai acreditar em coisas absurdas, né? Nós temos, olha só, né, aquela questão que eu mencionei aí para vocês, é importante, né, do processo aí, né, de glicogenólise, associada à contração muscular, associada à glicólise anaeróbia, né? Então, esse processo, olha só, ele é bastante importante, né? Porque ele está ligado à preservação da vida, né? Então, quando a gente tem uma descarga adrenérgica, né? O que significa na reação natural, aí, né? Necessidade aí de fugir ou de lutar aí, né? A natureza quer a preservação da vida, né? Fugir do perigo não é um sinal de covardia, é um sinal de sabedoria, né? Então, inclusive de inteligência, né? Porque a pessoa precisa, ela ter ideia se ela tem chance aí, né? De sobreviver, de ganhar essa situação, né? E se não tem, né? O mais sábio que ela pode fazer é fugir, né? Então, para isso, ela precisa de gerar uma maior quantidade de energia possível para a contração muscular. E ela vai gerar energia a partir dos processos aeróbicos, mas com a descarga de adrenalina, ativando a glicogenólise, a glicólise anaeróbia, pode também levar a essa utilização aí
glicose anaerobicamente, gerando uma quantidade extra de energia. Então, isso faz com que durante esse processo, inclusive assim, isso é aplicado aí no exercício, no atletismo, né? Então, durante uma contração muscular vigorosa, o valor aí de lactato sanguíneo, ele aumenta drasticamente. Inclusive, assim, coincidentemente com esse aumento aí do lactato, né, há um aumento da acidez sanguínea, né? Isso, assim, para as pessoas aí que não acreditam que o lactato está associado à acidez, né? Exatamente por causa da história que eu falei para vocês aí, né, de alguém aí, até na literatura científica, veio aí com uma fake news, aí, né, com uma coisa mal explicada, aí, né, então gerando aí, né, uma crendice, aí, né, um credo, né, gerou aí um mito, aí, né, uma coisa que não é verdadeira. Aí, né, então eu tenho assim, essa acidez aí gerada associada à produção de lactato, e isso é bastante importante. Então, durante o exercício, aí, né, na contração muscular vigorosa, exercício intenso, né, eu vou ter o aumento aí da taxa de lactato aí também. Inclusive, aqui eu tenho, olha só, eu até pergunto para vocês, quando a pessoa está em repouso, né, antes de fazer a contração vigorosa, essa taxa de lactato ela não é zero na circulação sanguínea. Por que essa taxa de lactato ela não é zero? Né? Olha, é porque assim, existe lactato proveniente, não é só do músculo. Tá? Vocês se lembram aí das células vermelhas do sangue dos eritrócitos, né, que não têm mitocôndrias, e eles vão obter energia através da glicólise de natureza anaeróbia, né? Então, eles vão produzir o lactato, tá? E o fígado, olha só, tá? Ele vai estar convertendo esse lactato aí em glicose no ritmo dele, tá? Ele vai trabalhar, né? Ele aumenta essa capacidade de trabalho, aí se a taxa de lactato aumenta, mas não, assim, proporcionalmente ao aumento da taxa de lactato. É exatamente por isso que o lactato ele acumula durante a contração vigorosa, tá? E ele só vai declinar lentamente durante aí após o término do exercício intenso. Uma corrida, aí, por exemplo, 400 metros rasos, né? Então, o lactato vai lá em cima, né? E depois aí, de uma hora, né, de repouso, aí que a pessoa terminou a corrida, que o lactato ele vai baixar. Tá? Inclusive, ele baixa, né, proporcionalmente à diminuição da frequência respiratória. Após a contração muscular extenuante, a frequência respiratória continua elevada. Ela se eleva durante a contração, porque assim, ela vai estar permitindo aí a oxigenação, vai gerar uma quantidade de energia grande também para o processo da contração muscular, a partir de ácidos graxos, né? Um pouquinho de glicose também, mas essencialmente de ácidos graxos, né? Mas depois da contração muscular, o que a gente vai ter é que essa frequência respiratória ela permanece elevada e ela vai declinar também progressivamente, né? E esse declínio está associado aí também a fornecimento de oxigênio necessário para o metabolismo de natureza hepática. Então, o fígado vai estar precisando fazer muita gliconeogênese, e para isso ele precisa obter energia, e ele vai obter essa energia exacerbando aí os processos de beta-oxidação. Então, a beta-oxidação ela vai ficar intensificada, associada aí a esse aumento da gliconeogênese. É por isso que a frequência respiratória e o nível de lactato, a acidez sanguínea, só vão ser normalizados aí, depois aí, de um período maior aí, após a contração muscular vigorosa. Tá? Então, esse lactato produzido no músculo, ele está sendo usado aí nas reações da gliconeogênese. Bruno Queiroz está perguntando ali, né? Os precursores da gliconeogênese, algum deles é considerado o principal, o mais utilizado? Assim,
Depois do exercício intenso, o lactato ele vai estar em concentração alta, ele, em maior quantidade, ele vai estar sendo utilizado, né? Agora, se a pessoa ela tiver em uma situação assim, de jejum, por exemplo, né? E a gliconeogênese ela é ativada, né? Então, assim, o lactato não vai estar sendo produzido em quantidade aumentada. A pessoa vai tender a ter aumento da proteose. Tem liberação de glucagon, o glucagon ativa a proteose, ativa a gliconeogênese, e esses aminoácidos são usados aí na proteólise, né? Na medida que a pessoa faça também mais o processo aí de lipólise, obtém glicerol, e isso associado aí também na situação aí de jejum, né? O glicerol também é um precursor importante aí para a gliconeogênese. Então, sua pergunta é interessante, viu? Tá? Mas, assim, a resposta depende aí da ocasião, da circunstância, né? Então, no pós-exercício intenso, na pós-contração muscular intensa, nós vamos ter aí a utilização de lactato, né? De forma mais ampla, né? Numa situação aí de jejum, né? A gente vai ter aí a utilização de mais aminoácidos provenientes de proteólise, de mais glicerol. Então, isso tudo depende aí de contingência. Além da gente ter a história aí, né, que eu falei para vocês, aí, das circulações metabólicas dos diferentes células e tecidos aí do organismo, né? A gente tem essa história aí, né? De ter também uma diferença dependendo do estado nutricional, dependendo do comportamento, do padrão de atividade física da pessoa. Então, isso tudo também é relevante. Ana Cláudia está dizendo, eu não entendi muito bem. Durante o exercício vigoroso, produz o lactato e assim há a gliconeogênese, né? Assim, não é simultaneamente, não, viu, Ana Cláudia? Tá? Esse lactato, assim, um pouquinho simultaneamente, tá? Mas o fato dele acumular no sangue e a lactatemia ela aumentar bastante é porque ele não está sendo usado simultaneamente em grande quantidade, tá? Então, só depois assim do exercício é que esse lactato ele vai sendo removido aí, né, para utilização para a gliconeogênese. Mas a tendência não seria usar a glicose o mais rápido possível para ter o ATP, em vez de produzi-lo, né? Ana Cláudia, a história aqui é o seguinte, olha só, é local diferente do organismo. Durante a contração vigorosa, o músculo quer glicose, obtendo glicose a partir da circulação sanguínea e a partir da degradação de seus estoques de glicogênio para fazer a glicólise anaeróbia para produzir ATP de forma mais rápida possível para ele ter uma situação de vantagem em termos de contração muscular. Tá? Só que isso significa, assim, um consumo de glicose e um declínio do glicogênio, um desgaste da taxa do glicogênio de natureza muscular. Tá? Então, como que o músculo vai conseguir ter essa glicose para sintetizar o glicogênio de volta? Ele precisa do fígado. Tá? Daí o fígado vai fazer a gliconeogênese, né? Para lançar a glicose na circulação sanguínea, e com essa glicose, o músculo captando, ele fazer, então, a glicogênese. Viu, Ana Cláudia? Não sei se você me entendeu. Inclusive, isso constitui aí um processo, olha só, que é chamado aí de ciclo de Cori ou de Cori, tá? Que é exatamente essa história. Na contração muscular vigorosa, o músculo produz lactato. Lança esse lactato na circulação sanguínea, na pós-contração, né, já durante a contração, mas mais intensamente na pós-contração, o fígado vai estar fazendo a gliconeogênese, demandando energia para produzir glicose, para regular a glicemia, para permitir que essa glicose seja usada pelo músculo para que ele possa restaurar os seus estoques de glicogênio, para que ele possa, né, estar preparado de novo para a situação de emergência. Então, o tempo inteiro, o nosso organismo quer
deixar a gente, assim, nessa situação aí de emergência, né? Então, assim, esse aumento aí da frequência respiratória, né? Ele está associado aí também a essa questão da acidose. Então, a acidose vai deslocar o equilíbrio de CO2 para a esquerda, né? Então, a pessoa tem uma hiperventilação também para eliminar esse CO2, né? Porque houve um grande aumento aí da taxa do metabolismo aeróbio também no tecido muscular. Tá? Então, precisa muito eliminar o CO2. E, além de eliminar o CO2, precisa de muito oxigênio para permitir o catabolismo aeróbio. Aí, né? Então, a gente tem aí esse tipo de processo aí, de deslocamento de equilíbrio em função da acidose. E, mais uma vez, aqui, olha só, né? A acidose associada à produção de lactato não é um processo assim, não é para atrapalhar a pessoa, né? Assim, tem um preço que paga, né? Porque, assim, acaba arrastando o eletrônico de carga positiva, né? A pessoa vai tender a ter uma desidratação, né? Mas é um processo que vai favorecer o metabolismo, né? Está acoplado aí ao processo da respiração. A respiração está acoplada ao metabolismo. Tudo pode ser visto aí, né, como a respiração, metabolismo, os processos oxidativos, né, tem uma rede integrada aí nesse sentido, né? Então, isso é bastante importante. Espero que vocês tenham entendido aí bem essa história, né? Que isso é altamente relevante. Nesse nosso módulo aí das moléculas dos tecidos, né? Vocês se depararam aí com essa situação global, né? Estudante aí de medicina, mais uma vez aí, né? O outro DNP era um estudante de medicina, né? E agora aqui, né? O estudante de medicina num quadro de intoxicação aguda pelo etanol, né? Então, para a gente entender aí essa situação, problema, hein? Vocês estudaram isso bastante aí, né? Eu vou fazer aqui uma discussão aí, né, do metabolismo do etanol. Então, após aí o brainstorm, aí, né, a guisa aí, né, de uma sessão aí de Shelter from the Storm, eu vou falar aí de metabolismo e toxicidade aí do etanol, né, mostrando aqui até um sinal aqui de trânsito, aqui, ó, né? Se vocês estão vendo esse sinal duplicado aí, viu? Não fiquem preocupados aí, né? Não estou querendo fazer nenhuma alusão, né? A essa questão aí do consumo de etanol aí por vocês, né? Inclusive, até se vocês estão vendo, assim, os sinais invertidos aqui, né? Não estou querendo fazer nenhuma alusão, né? A visão de vocês, assim, mas, assim, eu quero fazer uma menção ao que ocorre aí com a pessoa efetivamente alcoolizada, né? Então, ela vai ter aí, né, distúrbios visuais, aí, alucinações, aí, né? Problemas aí de natureza neurológica aí, associada a esse quadro de intoxicação, né? E a gente precisa falar um pouquinho sobre essa questão. Assim, eu até peço desculpa aí para vocês, né? Por estar falando, me atrevendo aí a falar de etanol, de metabolismo, de toxicidade, para pessoas que certamente são autoridades aí no assunto, né? Eu entendo muito pouco aí de etanol, aí, né? Então, assim, eu até peço desculpa aí para vocês, aí, se de repente o que eu falar aí, né, de acordo com os meus conhecimentos teóricos aqui a respeito aí da questão, não corresponder aí, né, à realidade prática, né, do conhecimento aí de muitos de vocês aí, né? Então, por isso, me desculpe aí nesse sentido, tá? Então, eu vou falar um pouquinho, assim, né? Então, o Lucas está dizendo aí que a única tutoria aí, que ele já tinha um conhecimento prático aí, né? Então, assim, eu sei disso aí, viu, Lucas, né? Existem grandes autoridades aí, né? Normalmente entre os estudantes aí sobre o assunto, né? Até por isso que eu tenho que pedir desculpa. Mas eu vou, assim,
começar a falar, que hoje eu não vou terminar, né? Mas vou começar a falar sobre esse metabolismo aí do etanol. Tá? Então, esse etanol, ele tem essa estrutura aqui que vocês conhecem, né? Com uma cabeça polar e uma cauda de natureza polar. Né? Como essa cauda polar ela é pequenininha, né? Não é muito grande, né? Então, isso significa que, por causa dessa hidroxila, dessa cabeça polar, o etanol ele se mistura com a água. Né? Em qualquer proporção aí, que você colocar etanol na água, né? O etanol se mistura. Ou se você colocar água no etanol, você vai ter a mistura, né? Apesar aí desse grupamento hidrofóbico, né? Que, como eu disse, né? Ele é pequeno. É pequeno, mas assim, perturba as propriedades aí dos solventes. O etanol tem propriedades físico-químicas, né? Ele tem essa natureza antifílica, né? Tanto hidrofílica quanto hidrofóbica, né? E pelo fato de ele ter aquele grupamento hidrofóbico, ele leva a uma diminuição da força hidrofóbica. Quanto mais etanol você mistura na água, você permite que a força hidrofóbica ela seja diminuída. O que isso significa? Isso significa que, numa proteína, por exemplo, né, eu vou tender a ter afastamento aí de grupos hidrofóbicos no interior amido da proteína, né, e uma tendência à exposição desses grupamentos. Né? Numa membrana, eu vou tender a ter a exposição aí de grupamentos hidrofóbicos, eu vou tender a ter lesão aí de membranas, né? Comprometimento de estrutura de membrana. Tá? Então, o etanol altera a estrutura de proteínas, altera a estrutura de membrana. E outra coisa muito importante aqui, né? Ele tem um comportamento dielétrico. Quanto a água tem uma constante elétrica e constante de Bailke, né, como é chamada, né, em torno de 80, né, o etanol tem essa constante de 24, essa constante dielétrica do etanol. E isso afeta a força de atração entre duas cargas. Né? Então, a força de atração entre duas cargas é dada por essa expressão aqui, produto aí dessas cargas, dividido pela constante dielétrica, vezes o quadrado, né, da distância entre essas cargas, né, de tal forma que eu tenho essa relação inversa com a constante dielétrica. Então, o que significa isso? Que quando eu coloco etanol na água, eu aumento a força de atração entre cargas opostas. Então, o etanol, no nosso meio interno, ele altera a distribuição de cargas, tá? No nosso organismo. Inclusive, ele altera a maneira como algumas sinapses aí, elétricas aí, elas vão estar se comunicando, né? De tal forma que isso é bastante importante. Né? Então, eu tenho aqui a presença de água, a ilustração, né? O que acontece? A constante elétrica elevada, né? Então, eu tenho mais afastamento entre essas cargas, e quando eu tenho o etanol aqui, né, eu vou ter maior aproximação aí entre essas cargas opostas, né? Isso é uma questão aí certamente importante. O etanol tem várias ações aí, né, que compreendem ações consideradas terapêuticas agudas aí, né? É capaz de levar a relaxamento, analgesia, e mesmo anestesia. Tá? O etanol, inclusive, tem implicações terapêuticas crônicas num uso moderado. A literatura fala muito aí dessas coisas, aí, tem quantidade de trabalho aí, dizendo que ele aumenta o HDL colesterol, que ele diminui o LDL colesterol. Assim, eu estou falando isso aqui agora, mas eu vou falar que isso tem ligação assim, com o uso muito moderado de etanol. Eu vou mostrar para vocês que se a pessoa ingerir etanol em quantidade maior, e quanto mais etanol a pessoa ingere, ela vai aumentar o LDL colesterol. Tá? O etanol, ele aumenta moderadamente aí o HDL colesterol, e quanto mais etanol a pessoa ingere,
mais é o aumento, maior esse aumento aí da taxa de LDL, de tal forma que o efeito benéfico, né, está ligado assim, a alguma coisa, a fluidificação de membranas. Quando fluidifica a membrana, favorece esse processo lá de endocitose, de LDL, colesterol, né? Então, só que quando ingere demais, produz colesterol demais, né? Aí você vai tendo prejuízo efetivamente, né? Então, tudo isso aqui é tudo bastante relativo, depende aí do uso. Então, diminui o risco de aterosclerose. Se for muito moderado, se for muito intenso, vai aumentar esse risco. Aumenta a atividade fibrinolítica, diminui a agregação de plaquetas, diminui a taxa de proteína C reativa, uma proteína que é usada como marcadora de processos inflamatórios, diminui produtos finais de glicação avançada, hemoglobina glicada, aumenta a sensibilidade à insulina, isso tudo em quantidade moderada. Quantidade excessiva não é nada disso, né? Eleva a densidade mineral óssea, diminui o risco de demência senil, diminui a mortalidade. Então, a literatura é pródiga de relatos aí nesse sentido. Só que isso, assim, é tudo muito relativo, né? E não deve justificar, em hipótese nenhuma, a apologia e do uso aí do etanol aí nesse sentido. Na lavina está o que é essa atividade fibrinolítica, degradação de fibrina, né? Dos acúmulos dos complexos de fibrina associado ao coágulo, né? Então, um trombo, né? Ele tem aí uma quantidade grande dessas moléculas agregadas aí, de fibrina, né? E a degradação dessa fibrina é associada a um processo de degradação de trombo, né? Então, uma degradação de um trombo diminui a quantidade de trombo, né? Vai diminuir aí o processo obstrutivo associado a um acidente vascular, cérebro cardiovascular, né? De natureza obstrutiva, né? De natureza isquêmica, né? Então, um resultado positivo em relação a um infarto, a um AVC isquêmico, tá? Viu? Então, é nesse sentido aí, a quantidade de trombos diminui. Depois que eu estou falando do processo, é que quando a gente tem mais trombos, né? A gente tem mais agregação de fibrina, maior formação de trombos, isso junto aí com a aterosclerose representa um processo que vai gerar a aterotrombose, né? Que é uma combinação, né, perigosa, que vai levar aí a um infarto, a um acidente vascular cerebral de natureza isquêmica, né? Então, são coisas assim que a gente vai estar tentando falar mais aí, né, a respeito delas, na medida que a nossa discussão aí, ela for progredindo aí. Então, assim, apesar da literatura ter esses reportes aí, dessas implicações aí de natureza terapêutica, aí, né, está ligado ao uso moderado. Embora, sim, mais recentemente, 2018 para cá, a literatura médica resolveu pegar mais pesado nessa história do etanol, né? Em 2018, né, esses psiquiatras aqui escreveram esse artigo: nenhum nível de consumo de etanol melhora a saúde. Então, isso trabalha aí do Lancet, aí, né? Fazendo aconselhamentos, né? Isso na esteira aí, né, de outro trabalho que tinha sido publicado aí também aí em 2018, aí, né, o que estava sendo publicado aí na mesma época, né, que mostrou aqui que a ingestão diária de etanol, né, está associada com aumento da mortalidade. Em todas as situações, né, que o risco mínimo, né, da ingestão de etanol, da frequência de ingestão de etanol por mortalidade de todas as causas, parece ser de 3 ocasiões por semana. Tá? Risco mínimo. Tá? Mas há um risco aí, tá? De tal forma que
o artigo vai dizer aqui, né, que a ingestão diária de etanol, mesmo em níveis baixos, é detrimental para a saúde do indivíduo, né? Então, isso é bastante importante. Tem um trabalho aqui muito respeitável, né? Feito aí, né, com uma casuística, aí, né, uma amostragem aí bastante elevada, aí, né? Mostrando assim que tem muito folclore aí nessa história de benefício pela ingestão de etanol. Tem um benefício cardiovascular, aquela coisa que eu falei para você, mas assim, nós não somos só coração e vasos sanguíneos, né? Então, nós temos aí o restante aí do organismo, né, com manifestações de toxicidade aí, associadas ao restante aí do organismo, né? Então, o Lucas está perguntando aí, professor, quando os trabalhos que falam sobre o consumo de etanol, no caso de alguns tipos aí de diabetes, eu vou até estar falando sobre isso aí também, viu? Tá? Assim, um pouco que eu vou falar sobre isso vai depender da evolução, de quando a gente conseguir diferenciar os dois tipos aí de diabetes, isso vai aparecer até como problema aí com vocês aí também, eu tenho essa impressão, viu? Mas está ligado à intoxicação crônica por etanol. Tá? Então, o consumo crônico de etanol, e as manifestações aí de natureza tóxica, né? Tem a intoxicação de natureza pancreática. E, como resultado aí dessa toxicidade pancreática, né, a pessoa pode ser levada aí ao diabetes aí, né, por consumo excessivo de etanol. Então, o etanol, consumo excessivo de etanol, também é um fator de risco aí para desenvolvimento do diabetes. Tá? E tem história ligada aí, né, à questão da lipogênese, da esterificação, da perturbação da lipidemia, que isso tem, no caso aí do diabetes, aí, tanto do tipo 1 quanto do diabetes do tipo 2, é fator de risco para mortalidade aí, no cérebro cardiovascular, né? De tal forma que o consumo aí, né, diário aí, de etanol vai levar também a risco aí de mortalidade aí, cérebro-cardiovascular aí, nesse sentido. Mas tem a questão ligada à toxicidade crônica aí, e a fator de risco aí para desenvolvimento aí do próprio diabetes nesse sentido. Né? Nós precisamos aí de entender um pouco aí, né, sobre o metabolismo do etanol. O etanol, quando ele é metabolizado, né, no sistema aí, citossólico, aí, especialmente aí, o sistema de oxidação aí, de natureza hepática energética do etanol, ele vai sofrer inicialmente aí a ação dessa álcool desidrogenase, que vai levar então à formação aí do acetaldeído. Inclusive aqui, olha só, né? Eu até volto aí numa questão que a gente discutiu anteriormente aqui, ó. O que eu estou tendo aqui nesse processo aqui? Eu estou tendo uma oxidação por desidrogenação. Se eu tenho uma oxidação por desidrogenação, eu estou tendo a ação de uma desidrogenase. Daí o fato da enzima ser chamada de álcool desidrogenase. Por que ela não é chamada de etanol desidrogenase? Porque ela não é específica, seletiva para o etanol. Ela também faz a desidrogenação de outros álcools, como do metanol. Tá? Inclusive, a toxicidade do metanol está ligada ao metabolismo do metanol, levando à formação de formol, de formaldeído. Então, o formaldeído é o grande agente tóxico aí, associado ao processo de intoxicação pelo etanol. Tá? Então, esse etanol, por ação da álcool desidrogenase, como uma desidrogenase, vai requerer a ação de uma coenzima de oxidação, e isso vai levar à produção de NADH mais H+. Isso já começa, olha só, a gerar um lucro energético pela oxidação do etanol. Tá? Então, o etanol aqui no nosso organismo
já funcionando como um combustível de natureza orgânica, como uma fonte de energia, diferentemente do que algumas pessoas acreditam aí, né? Algumas pessoas vão falar, o etanol, nós não podemos usar a energia do etanol, né? Ele só vai fazer mal nesse sentido. Assim, não é assim também, não, né? A bebida alcoólica, ela tem o que é chamado aí de calorias vazias, né? É uma fonte de energia, mas ela não tem os outros fatores nutricionais essenciais para a geração da energia. Então, se a pessoa ficar aí refém só do etanol, ingerir aí outros alimentos, né? Então, isso vai significar aí problemas de natureza orgânica, estruturais, aí, metabólicos, aí, de natureza bastante grave. Tá? Então, esse etanol produz o acetaldeído. Na mitocôndria, ele vai sofrer a ação, né? Aí, da enzima que é chamado de aldeído oxidase ou aldeído desidrogenase. Outra vez aqui eu tenho um processo, olha só, né? De oxidação por desidrogenação e oxigenação. Né? A enzima, ela é uma desidrogenase, requer a ação de coenzimas de oxidação, vai formar NADH mais H mais nesse processo. Então, assim, muito lucro energético. Né? E gerou aqui acetato. E acetato é um ácido graxo de tamanho de cadeia curta. Tá? Então, a Alessandra, né, está fazendo uma pergunta aqui. Quando há muita ingestão de etanol e a glicose é aplicada, rapidamente observa sua melhora. Isso é por causa do metabolismo do acelerado? Não é não, sabe? Tá? Então, assim, grande parte aqui do propósito que eu quero mostrar para vocês aqui com essa apresentação é mostrar aí que esse metabolismo do etanol, ele vai gerar aí um problema com a gliconeogênese, tá? Um problema com a glicemia nesse sentido, nas situações em que a pessoa ela tem uma dependência com a gliconeogênese. Por exemplo, após a atividade física, né, num quadro de jejum, né? Então, assim, só a alimentação fornece glicose para o sangue, ou a glicogenólise, ou a gliconeogênese, né? Então, se a pessoa gastou com contração muscular, se ela está em jejum, né? Aí a pessoa assim, só vai ter alimentação para regular a glicemia. Então, o sujeito fica muito vulnerável a ter hipoglicemia. Tá? E aí vem o metabolismo do etanol e ele bloqueia a gliconeogênese, especialmente aí a partir de piruvato, né? E a pessoa é candidata a ter hipoglicemia aí bastante severa. Então, assim, de fato, ela precisa aí, né, de ter uma correção aí dessa glicemia, né? E por isso que esse tratamento aí, essa utilização aí da glicose, aí, ela é usada como abordagem terapêutica nesse sentido. Mas viu, Alessandro, para não deixar a sua pergunta sem resposta, né? Mas eu vou justificar isso aí metabolicamente aí, né, com essa apresentação aí, né? Eu não vou terminar ela hoje aqui, né? Vou começar e vou deixar, como eu prometi para vocês, aí, né? E terminar em determinado horário, deixar para outro momento aí. Então, eu tenho aqui esse metabolismo aí do etanol, gerando acetato aí nesse sentido. Tá? Há também associação aí com o metabolismo peroxissomal, de catalase, tá? E há também aí, muito importante, né, esse metabolismo aí nos microssomos, aí, né, em que nós temos aí a utilização do etanol, e esse metabolismo aí microssomal, ele é um metabolismo que os sistemas enzimáticos aí de citocromos aí que atuam nesse sentido, né, eles são induzidos pela presença do etanol no nosso organismo. Tá? Então, esse sistema de metabolização de natureza energética, aí, né, nós temos ele, né, lá nas células hepáticas, aí, especialmente, aí, né, e nós podemos ter a indução, né, em vários locais do organismo que vão ter o contato com o etanol
desses sistemas microsomais. Então, esses sistemas microsomais envolvem a conversão do etanol em acetato e a conversão do acetato em acetaldeído. Tá? Então, esse sistema ele não tem a lógica do metabolismo energético. Ele tem a lógica da desintoxicação. Ele está considerando o etanol uma espécie tóxica, né? E ele vai, então, metabolizar o etanol dessa maneira. Embora acabe isso gerando o acetaldeído, que também pode entrar no processo energético. O grande problema com essa rota aqui é que, para fazer essa ação inicial, eu vou usar NADPH mais H+. Tá? E esse NADPH mais H+, ele faz parte do aparato de antioxidação. Tá? Nessa situação problema que vocês abriram aí recentemente, vocês vão ver isso aí. Tá? Então, isso tem uma ligação aí com antioxidação, com a inibição da formação de radicais livres, tá? De tal forma que o processo de metabolização microsomal de etanol, ele envolve um assalto oxidativo, que tem implicações aí de natureza mutagênica. E isso aqui é induzido. Tá? Então, a pessoa, quando ela ingere etanol aí, pela primeira vez, né? E ela só tem esses sistemas aqui que vão funcionar mais devagar, aí, né? Então, ela tem a ação central do etanol. O etanol no cérebro, né? A cabeça vai girar, né? Náuseas, enjoo, né? Mas à medida que a pessoa vai aumentando a ingestão de etanol, e isso aqui vai aumentando, né? A tolerância ao etanol vai aumentando, mas vai aumentando o perigo dos processos oxidativos, tá? Da depleção de NADPH mais H+. Tá? Então, isso aqui ocorre já desde boca, esôfago, estômago, intestinos, no fígado, nos vários locais do organismo em que nós vamos ter o contato com o etanol, nós vamos ter a indução da expressão desses sistemas. Tá? E ao longo do tempo, essa agressão oxidativa nesses locais vai fazer a pessoa vulnerável a ter câncer de boca, de esôfago, de estômago, de intestino, de fígado, por causa do consumo crônico de etanol. Então, isso é bastante importante, aí, com toda certeza. Tá? Então, esses sistemas, então, que são chamados aí de microsomais, aí, né? De oxidação do etanol, né? Que o Marx vai chamar lá de MELs, né? São sistemas de oxidação microsomais de etanol, né? Eles vão envolver aí essa depleção de NADPH mais H+, mas vão produzir o acetaldeído, né? Que está acoplado aí também à geração do acetato. Tá? Acetato, que no caso aí do fígado, ele pode ser usado aí metabolicamente pelo fígado e até lançado aí, né? Na circulação sanguínea, né? Para utilização aí como fonte de energia nos tecidos musculares. Isso segundo Marx, né? Embora, assim, uma boa parte da literatura vai falar que a prerrogativa de utilização desse acetato é o fígado, né? De utilização metabólica, né? Aqui um esquema, eu acabei falando mais lá na outra situação, dessa questão aí, né? Eu vou deixar para falar dele em uma outra situação. Eu só queria dizer aqui o seguinte, que vários textos aí da literatura, de referências importantes aí, né, vão estar dizendo que esses ácidos graxos de cadeia curtinha, né, de cadeia curta, como o acetato, por exemplo, né, eles têm uma prerrogativa aí de utilização metabólica e de natureza mais hepática do que em outros tecidos, efetivamente, né? Então, isso aí é bastante importante, né?
consumo crônico de etanol tem uma vinculação aí com a produção aí de colesterol, até não só assim, o fato de que o etanol ele vai produzir o acetil-CoA, que é precursor para a colesterologênese, né? Mas ele também ativa a expressão da enzima regulatória na produção do colesterol. Né? Então, a produção de colesterol ela é favorecida aí, em função aí, da utilização do acetato. O Lucas está perguntando, professor, pelo que entendi, os radicais livres produzidos nos sistemas microsomais de oxidação podem impulsionar a geração de câncer. Exato, é isso que eu estou querendo dizer aqui. Né? Então, assim, isso não ocorre aí, se a pessoa beber aí uma vez, 2 vezes, ou 3 vezes, né? Mas a ingestão da bebida alcoólica ao longo da vida, aí, né, cronicamente, né, através aí da produção aí desses radicais livres nesses locais do organismo, vai funcionar como um fator aí de risco para a geração de câncer aí, nesses locais do organismo em que a gente tem a indução desses sistemas microsomais. Assim, a pessoa ela fica mais resistente aí à ingestão aí da bebida alcoólica, né? Mas a pessoa, assim, ao longo da vida, ela fica mais vulnerável aí, né? A ter câncer de uma maneira geral, tá? Então, quando o etanol é metabolizado, produz o acetaldeído, né? Então, eu mostrei para vocês aqui, né, que tem essa história da produção do NADH mais H+. Né? O acetaldeído é convertido em etanol, outra deshidrogenase, mais produção de NADH mais H+. Né? E depois, olha só, o acetato produzido. Esse acetato, ele vai associado à ação de uma enzima que é chamada de acil-CoA sintetase de cadeia curta, formar acetil-CoA. E esse acetil-CoA pode gerar energia, tá? Pode gerar corpos cetônicos, pode gerar ácidos graxos e triglicérides, pode gerar colesterol. Tá? É até por isso que, assim, né, as pessoas aí, bebedoras contumazes aí, né, elas vão ter um acúmulo aí de gordura na região abdominal, né, e vão dizer aí que a culpa da geração de gordura na região abdominal não é o álcool que estão bebendo, é o tiragosto aí que estão comendo aí junto com o etanol, tá? Certamente também, né? Mas o etanol em si, ele tem essa potencialidade metabólica, tá? Do mesmo jeito, olha só, que se a pessoa ingerir aí, uma quantidade de etanol muito grande, cronicamente, né? A elevação do LDL colesterol, que a pessoa vai tender a apresentar, ela tem relação aí com essa colesterologênese. Como eu mostrei para vocês, eu não vou mostrar a colesterologênese aqui, né? Até a enzima regulatória da produção de colesterol, e ela tem a sua expressão aumentada, e quando a pessoa tem um aumento aí desse metabolismo aí do etanol aí no organismo. Tá? É claro que isso aqui ocorre em circunstâncias diferentes, olha só. A tendência a formar esses corpos cetônicos, isso aqui tem uma vinculação aí com um quadro assim de jejum, uma pessoa bebendo, teve hipoglicemia, né? Então, ela vai tender a ter uma exacerbação dessa cetogênese. Eu vou mostrar depois para vocês até se isso tem maior importância no dia seguinte aí, né? Se a pessoa ela não é tratada, ela não vai receber a glicose, por exemplo, e vai dormir lá, né? Às vezes até no processo de coma ela desaba completamente ali, né? E no outro dia a pessoa acorda, né? Uma pessoa tem assim um hálito bastante forte, e parte desse hálito é um hálito cetônico, uma halitose cetônica. A gente vai mostrar que isso ocorre. Assim, a intenção é falar da intoxicação aguda, mas já que eu estou falando do assunto, né, eu aproveito a oportunidade
para falar para vocês aqui, ó, né, dessa história da intolerância ao etanol. Tá? Então, algumas pessoas, olha só, elas têm uma intolerância ao etanol e associada à existência de uma atividade de álcool desidrogenase não compensada pela atividade da aldeído desidrogenase. Mais álcool desidrogenase e menor atividade de aldeído desidrogenase, isso leva a altas concentrações aí de acetaldeído. Isso tem relações aí com grande toxicidade, com rubor facial, palpitações, tontura, náuseas que a pessoa vai ter, né? E normalmente, quando a pessoa bebe pela primeira vez, isso vai estar acontecendo. Mas, assim, aí a gente tem a indução dos sistemas, tá, de metabolização do etanol. A pessoa vai ficando tolerante ao etanol. Especialmente, assim, a pessoa tem níveis mais altos de álcool desidrogenase, mais altos de aldeído desidrogenase, aumenta a expressão dos sistemas microsomais, né? Então, a pessoa vai tender a ter mais tolerância ao etanol. Quanto mais a pessoa bebe, né? Assim, algumas pessoas, olha só, isso aqui, né, além de acontecer nas pessoas que elas bebem aí pela primeira vez, de terem essa tendência a ter intolerância, não todos, né? Alguns já são bastante tolerantes, né? Então, isso tem uma relação também com hereditariedade. Tá? Então, algumas pessoas já vão ter uma tendência hereditária a ter uma menor taxa dessa aldeído desidrogenase. Então, isso é um padrão de herança muito comum aí em orientais, aí, né? E que vai fazer com que a pessoa tenha uma intolerância ao etanol. E quem tem essa intolerância ao etanol não vai tender a beber. Porque a pessoa bebe pela primeira vez, passa muito mal, pela segunda vez, passa muito mal, pela terceira vez, passa muito mal, e ela não tem uma evolução aí como das outras pessoas, então ela não se habitua, não se envolve aí dependência psicológica, dependência química ao etanol, né? Mas a pessoa que bebe de uma maneira constante, né? Ela vai aumentando esses sistemas de metabolização aí do etanol, vai deixar de ter os efeitos centrais do etanol, do acetaldeído, né? E vai tender a ter essa grande tolerância. E essas pessoas têm grande vulnerabilidade aí de se tornarem alcoolistas crônicos. Então, a literatura mostra isso, né? Que pessoas bastante tolerantes aí ao etanol, é muito comum você ver ali, a pessoa toma meio copo de cerveja, a pessoa ela já fica alcoolizada, né? Outra toma meia garrafa de uísque, uma garrafa de uísque, né? E a pessoa não tem nada, né? Como se ela não tivesse tido nenhuma alteração, ela é bastante tolerante ali ao etanol. Isso que resulta aí de consumo crônico, né? Às vezes, quando a pessoa ela toma pela primeira vez, não necessariamente um consumo crônico dela, né? Mas, assim, até história aí da gestação, né? De consumo de etanol durante a gestação, então é uma coisa complexa. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar dessas questões, né? Estou falando um pouquinho disso apenas para situar. A minha intenção é falar mais aí da questão da toxicidade aguda, né? Mas no caso aí da tolerância ao etanol, né? A pessoa tem alterações resultantes aí da exposição crônica, né? Eleva aqueles sistemas microsomais, né? Diminui a alcoolemia, né? A pessoa vai tender a ter uma dependência psicológica, adaptações bioquímicas, habituação ao sistema nervoso central, dependência física e ao etanol. Então, isso tudo vai estar tendendo a ocorrer aí, no desenvolvimento aí desse quadro de tolerância e de dependência, né? Que, assim, eu não quero me alongar aí na discussão disso, né? Porque a minha intenção é falar aí dessa questão aí da intoxicação aguda, né? Mas a Alessandra
está dizendo ali, nas pessoas mais intolerantes, os níveis de álcool desdrogenase são mais baixos, desculpe, perdi, a aldeído desdrogenase, né? Então, assim, tem, inclusive, pessoas com herança genética aí, que vão ter taxas de aldeído desdrogenase mais baixas, tá? E que vão ter níveis mais altos do acetaldeído, aí, né? Então, isso ocorre, né? Que a pessoa, assim, ela não vai ter o processo de adaptação que a pessoa normal vai ter, né? Então, a pessoa sem essas heranças genéticas, no início ela não metaboliza muito, mas na medida que ingere o etanol, ela vai ficando mais tolerante, porque vai aumentando a capacidade de metabolização. Inclusive, isso é preocupante, viu? Porque está associado também ao aumento da taxa daqueles sistemas microsomais, a produção de mais agressão oxidativa, a tendência de mais ter câncer de boca, de esôfago, de estômago, de intestino, de fígado. Tá? Então, eu preciso ter bastante preocupação aí nesse sentido. Tá? Então, uma pessoa, quando ela ingere aí bastante bebida alcoólica, né? E especialmente em algumas situações, após a atividade física ou em situação de jejum, né, o indivíduo vai desenvolver, então, esse quadro, né, que tem as seguintes características. Uma atenuação da ação consciente, aí, né, assim, essa ação consciente é daquela ação que demanda aí a razão, né, que a gente aprendeu as coisas, né, que precisa do raciocínio, da reflexão, né, depende aí da nossa memória, né, de lembrar aí desses fatos, né, e há uma exacerbação da ação inconsciente, da ação instintiva, né, que a pessoa, ela não precisa de pensar, não precisa da razão para ter manifestações aí, né, por exemplo, a pessoa urinar, defecar, né, são coisas instintivas que a razão, ela controla, né? A pessoa ela é passível de controlar, né? A pessoa tem manifestações instintivas relacionadas à questão aí da sexualidade, por exemplo, né? Que a razão atenua, a razão controla, né? A pessoa tem aí um controle motor que a razão controla, a razão atenua, a gente aprendeu a dirigir, a fazer os movimentos em função do que a gente enxerga, e isso tem uma relação aí com o aprendizado, com a memória, tá? E a pessoa vai tender a ter esse descontrole aí de natureza motora, né? Então, isso tem ligação aí com diminuição aí da força hidrofóbica, diminuição da constante elétrica, com perturbação aí dessas sinapses aí de natureza elétrica, né? Então, se a pessoa vai dirigir, por exemplo, é perigoso aí da pessoa ela ter um acidente, provocar um acidente, né? A pessoa ela bebe bastante, aí, né? Ela fica esquecida, aí, né? Ela tem uma atenuação assim da memória, né? Faz coisas aí instintivas, aí, absurdas, aí, né? E esquece delas muitas vezes mais por conveniência, hein, né? Porque às vezes a pessoa não esqueceu tanto assim, ela não bebeu tanto assim, né? Mas isso vai acontecer efetivamente aí, né? Muitos estupros, muitos assassinatos vão acontecer por causa da pessoa estar alcoolizada nesse sentido, aí, né? Então, isso é bastante importante aí, né? Com toda certeza, né? A pessoa tem essas alterações aí que justificam esses processos, aí como eu discuti com vocês, né? E, além disso, a pessoa vai tender a ter hipoglicemia, acidose láctica sanguínea, cetoacidose, né? Então, assim, quais são as consequências da redução da constante elétrica? Então, assim, eu quis dizer que é mais complicado do que isso, viu, Beatriz, né? Mas a pessoa, assim, ela vai tender a ter perturbação aí, né? Em sinapses associadas aí a fenômenos elétricos aí, né? Então, a comunicação, e isso está ligado aí, né, a esses mecanismos de memória, né?
Então, a pessoa tem prejuízos aí, a memória por causa aí dessa atenuação aí, desses processos, né, que advieram aí, né, do aprendizado, da consciência, da razão, né? Então, isso tudo é prejudicado aí na pessoa, efetivamente, né? Mas a gente tem, não sei se foi suficiente para me esclarecer, Beatriz, tá? Mas a pessoa vai tender a ter também hipoglicemia, acidose láctica sanguínea, cetoacidose, tá? Então, por que que isso ocorre aí? Então, isso está ligado aí ao metabolismo do etanol. Quando o etanol é metabolizado e produz acetil-CoA, tá? Então leva à produção de muito NADH mais H+. Tá? E aí, olha só, tá? Vai produzir bastante acetil-CoA, o acetil-CoA pode ser usado como fonte de energia, né? Isso está acontecendo lá no fígado, efetivamente, né? Só que no fígado, se a pessoa tiver em jejum, ou se for após atividade física extenuante, né? A pessoa vai precisar estar fazendo a gliconeogênese. E o que vai acontecer? Né? O piruvato é um precursor importante aí da gliconeogênese. Só que o fato de ter essa quantidade grande aí de NADH mais H+, vai fazer com que o piruvato seja deslocado das reações da gliconeogênese para a formação de lactato, de ácido láctico. Tá? Então, assim, a gliconeogênese a partir de lactato, de piruvato, tá? De qualquer fonte de piruvato, ela fica prejudicada, tá? E a pessoa vai tender a ter hipoglicemia. Além disso, olha só, tá? Entendo essa hipoglicemia, tá? Esse excesso de acetil-CoA vai tender também a exacerbar o processo aí da cetogênese, tá? Isso porque, assim, para metabolizar o etanol, vai precisar de CoASH. Se a pessoa está em jejum, a cetogênese é uma via de reciclagem do CoASH, tá? De tal forma que o excesso de acetil, a necessidade de reciclar o CoASH, vai estar favorecendo aí também a cetogênese. Então, isso justifica aí o fato aí da pessoa ter essa hipoglicemia, né? Algumas pessoas costumam dizer, a hipoglicemia é mais intensa se a pessoa tem intoxicação crônica e ter o problema de natureza hepática. Verdade, verdade, né? Se a pessoa tiver aí degeneração aí hepática, né? Aí ela não vai fazer de jeito nenhum a glicogenólise hepática, a gliconeogênese para regular a glicemia. Ela entra em hipoglicemia facinho, ainda à toa, né? E até aprende, começa a ingerir carboidrato aí com frequência para regular essa glicemia, né? Mas essa história da inibição aí da gliconeogênese hepática e por etanol, ela é conhecida há bastante tempo aí na literatura, né? Inclusive, o pai aí dessa descrição é um carinha, assim, já bastante conhecido da gente aí, né? Que é o Hans Krebs, né? Então, o Hans Krebs é que mostrou para a gente, além das várias descobertas relevantes aí do Krebs, eu aproveito aqui para fazer um tributo à excelência, né? Hans Adolf Krebs, biólogo, médico, bioquímico, em uma foto aí para o Prêmio Nobel de Medicina em 1953, né? Por causa assim, das grandes descobertas, das grandes contribuições que ele fez aí para a medicina, a química, a biologia, né? E, assim, depois, outros trabalhos aí na literatura mostram aí, né, estudaram essa questão de inibição da gliconeogênese pelo consumo de etanol. Então, assim, tem isso também. Não é só, então, no processo, assim, de degeneração hepática, né, da pessoa ter uma cirrose, aí, né, que a pessoa vai tender a ter hipoglicemia, né, mas a pessoa, num quadro de intoxicação aguda, ela tende a ter também hipoglicemia, aí, né, e especialmente se ocorre essa intoxicação, se a pessoa ela entra em coma, aí, né,
Então, isso tem vinculação aí, né, com a interferência do metabolismo do etanol no metabolismo aí da glicose, né? A gente tem aí, né, quando a pessoa ela faz esses processos aí de gliconeogênese, né? Eu até falei para vocês, né, que quando a pessoa faz a gliconeogênese, né, o oxalacetato ele vai ser usado aí também para a gliconeogênese, né? E o oxalacetato ele é convertido em malato, o malato, assim, o ciclo do ácido cítrico ele volta para trás, né? Ele não pode estar sendo usado como uma instância reguladora, geradora de energia. Então, isso significa que para gerar energia, né, mesmo que esse acetil-CoA lá está disponível aí nessa situação, a pessoa precisa de exacerbar aí, o processo de beta-oxidação. Tá? Então, a beta-oxidação se acopla direto aí com as reações lá da cadeia de transporte de elétrons, né? Gerando aí poder redutor. Só que para continuar fazendo essa beta-oxidação e o próprio metabolismo do etanol, né? Aqui nessa circunstância, né, vai estar bastante acoplado também aí a colesterologênese, né? Vai ter uma exacerbação também aí da cetogênese, tá? Porque o indivíduo precisa de reciclar o ASH. Tá? Então, a Beatriz, quais são as consequências da redução da constante dialética? Eu respondi ali, ela respondeu ali, né? Eu não tinha notado isso ainda, ok, né? Então, agora eu já estou falando de outra questão, né? Que quando a pessoa, assim, independentemente da história do etanol, vamos deixar, por enquanto, aí o etanol de lado, tá? Quando a pessoa está em jejum e precisa fazer a gliconeogênese, o ciclo do ácido cítrico, os intermediários estão sendo usados para a gliconeogênese, tá? Então, ele não pode ser usado como uma instância de geração de energia, tá? Mas aí a beta-oxidação é intensificada, né? A pessoa estando em jejum, aí, né? E a beta-oxidação acopla com a cadeia de transporte de elétrons. Se a beta-oxidação tivesse associada ao ciclo do ácido cítrico, a reação da citrato sintase seria uma instância geradora e recicladora de CoASH. Como, nesse caso específico aí, eu não tenho essa instância, o ciclo do ácido cítrico não tende a estar ocorrendo, aí eu vou tender a reciclar esse CoASH de outras formas. E essas outras formas são o processo da cetogênese e da colesterologênese. É por isso que se a pessoa estiver em jejum, né, a pessoa vai tender a exacerbar a cetogênese, a exacerbar a colesterologênese. Né? E se a pessoa ingere a bebida alcoólica, né, alguma coisa semelhante vai estar acontecendo. Né? O indivíduo ele não vai estar conseguindo aí, usar o ciclo do ácido cítrico como instância energética, porque os intermediários eles vão estar sendo utilizados aí no processo aí da gliconeogênese, né? Isso é bastante importante, né? Mas o próprio catabolismo do etanol pode estar gerando energia como uma beta-oxidação. Só que tem um problema aqui, como o ciclo do ácido cítrico ele não vai estar tendendo aí a regenerar esse CoASH, eu vou tender a exacerbar a cetogênese, a colesterologênese para gerar esse CoASH. Na realidade, assim, essa exacerbação da cetogênese, ela advém mais do momento depois, olha só, né? Logo no momento inicial aí da intoxicação pelo etanol, o processo de gliconeogênese está inibido. Tá? Mas na medida em que a pessoa vai se recuperando, tá? Se a pessoa não ingeriu carboidrato, ela precisa ainda fazer a gliconeogênese. E na medida que ela vai fazendo aí a gliconeogênese, ela vai tendendo a exacerbar a cetogênese. Tá? Então, assim, na intoxicação aguda pelo etanol, vão ter fases diferentes. Né? Vão ter uma fase inicial aí, em que a pessoa
ela vai ter a inibição da gliconeogênese, né? Vai ter a acidose lática, mas na medida em que o organismo ele tende a se recuperar, né? O indivíduo ele vai estar tendendo a ter um quadro aí de cetoacidose, tá? Que é por isso é que eu disse para vocês aí no day after aí, né, do quadro de intoxicação aguda, a pessoa vai tender a ter alguma acidose aí de natureza cetônica, mais acidose aí de natureza cetônica também. A Ana Cláudia está querendo ali que eu repita a explicação do slide anterior. Eu cheguei até o momento que eu tinha falado para vocês, né? Pode ser aí, eu posso estender mais um pouquinho aí, para atender ali a Ana Cláudia, né? Assim, o que eu quis fazer aqui, Ana Cláudia, é uma coisa no seguinte sentido, olha só, tá? Quando a pessoa tem intoxicação pelo etanol, lá que eu falei para vocês, ela vai ter essa inibição aí da gliconeogênese, justifica a hipoglicemia, né? E essa tendência até a cetogênese, ela não é muito franca ainda, não é muito expressiva, né? Mas ela tende a se tornar expressiva num momento assim, após, né? Quando a pessoa ela está lá no quadro, né, de prostração, ela está dormindo, né? E o organismo está tentando recuperar, né? O organismo ele vai estar aumentando a taxa de gliconeogênese, tentando ter o favorecimento aí do processo de gliconeogênese. Né? E o favorecimento aí desse processo de gliconeogênese vai estar significando aí uma necessidade de reciclagem do CoASH. Né? Uma das manifestações aí desse excesso de NADH mais H+, né? Vai ser, inclusive, uma inibição aí do ciclo do ácido cítrico, né? Isso, assim, numa situação de equilíbrio aí, né? De recuperação do organismo, né? O metabolismo aí do etanol já se tornando aí menos importante, a produção do NADH mais H+, menos importante, né? O organismo conseguindo fazer a gliconeogênese, né? Aí não só o metabolismo do etanol, mas acetil-CoA proveniente de beta-oxidação, que também vai estar ocorrendo, vai tender a exacerbar a cetogênese para reciclar esse CoASH. Tá? Então, essa reciclagem do CoASH permite a continuidade do metabolismo do etanol, da quantidade de etanol remanescente, e permite também a ocorrência de beta-oxidação. Assim, independentemente de uma situação de intoxicação pelo etanol, quando a pessoa está em jejum prolongado, né, o indivíduo vai estar precisando fazer a gliconeogênese, não vai poder fazer o processo aí, de ciclo do ácido cítrico gerador de energia, mas essa beta-oxidação fornece energia, produzindo bastante NADH mais H+. A beta-oxidação fica acoplada à cadeia de transporte de elétrons como uma via oxidativa direta, só que isso acumula acetil-CoA. Só que acumula acetil-CoA diante de uma situação de déficit de CoASH. É esse déficit de CoASH e o acúmulo de acetil-CoA que, pela lei de ação das massas, favorece a cetogênese e favorece a colesterologênese. Quando a pessoa fica em jejum completo, aí, né, prolongado, a cetogênese ela é favorecida. A colesterologênese ela é favorecida. O jejum não é uma forma interessante aí de modular a colesterologênese, o colesterol plasmático, né? Assim, eu vou estar falando mais aí dessas situações aí posteriormente, né? Então, a Laura gostaria de sugerir aí que quando a aula for mais intensa, nós podemos fazer um intervalo, né? Ela já está com dificuldade de concentrar, né? Então, assim, eu entendo, viu, Laura, tá? Eu
Vou fazer o seguinte, olha só, eu vou, como eu prometia ficar até 10h30, né? Eu vou parar por aqui, né? Na aula de segunda-feira eu retomo nesse ponto aí, né? Na justificativa da intoxicação de natureza